Caso vocês não saibam, eu sou uma pessoa que eu gosto de, no meu tempo livre, ficar navegando lá nas interwebs, vendo a farm de dopamina automática que são os YouTube Shorts. Sim, eu faço isso. Eu fico falando pra mim mesmo, nossa, eu sou muito evoluído, eu não uso TikTok. Tô lá, eu no Instagram e no YouTube Shorts. Eu tava lá fazendo isso e eu me deparo com um videozinho daqueles de curiosidade, sabe? O cara fala uma curiosidade sobre um joguinho, um fato interessante, um feito foda de uma pessoa. Casualmente, era um vídeo de Destiny, num canal que eu até já tinha visto alguns vídeos. Eu gosto dos canal, tá? Monge Exaltado, eu sigo ele, tá? Eu sigo o canal dele, eu acho os vídeos dele legal. Só que o que pegou? Ele falou sobre Destiny. Pra quem não me conhece tanto assim, Destiny é um dos jogos favoritos meus. Eu já joguei Destiny 1, Destiny 2, eu tenho 3.000 horas. E assim, eu joguei desde a minha infância, foi um dos primeiros FPS que eu joguei. E eu falei, tá, o cara vai falar sobre Destiny, pô, legal, tem mais pessoas falando sobre esse jogo. E cara, sabe quando o pessoal fala do David Jones? O vídeo tava legal, tá? Antes de qualquer coisa, o canal do Monge tá na descrição, o cara faz um conteúdo legal. Ele só deu meio uma de David Jones com o meu jogo favorito, porque ele passou um pouco de desinformação. E não é culpa dele, ele só não jogou o jogo e quis tirar uma curiosidade ali. Só que se tem uma coisa que eu odeio muito, é desinformação com o jogo que eu gosto. Eu sou nerd pra algumas coisas, eu já falei no último vídeo. Eu sou o nerd que vou falar, actually você tá errado. E aí eu vou vir com um argumento de 45 linhas. E o que eu tô fazendo agora? Eu tô fazendo um vídeo de provavelmente uns 15 minutos, porque eu vi um YouTube Shorts do meu joguinho favorito. Então, caso você não me conheça, eu sou o Kiro e seja bem-vindo à explicação teórica do porquê o Esoteric é foda de ter solado Crota e ele não fez os desenvolvedores mudar tudo por ele. Ele só provou que os desenvolvedores de Destiny fizeram uma merda no Crota. Contextualizar pra vocês o que eu tô falando. Quem que é Esoteric? Esoteric é esse cara que tá aqui na tela. Ele é muito conhecido na comunidade de Destiny porque ele é bom. O cara, ele tem a capacidade cognitiva de jogar o jogo, tá ligado? Ele tem os dedos gamers. Aí o que acontece? O Esoteric, ele fazia muita coisa solo. E ele foi um dos primeiros caras a descobrir que a raid do Crota, que é uma raid que tava lá no Destiny 1, lá em 2015, 2016, era solável. Tu podia fazer ela inteiramente sozinho. E até aí tudo bem, eu fui ver o cara falando sobre esse feito e aí eu fui ver o vídeo do cara. Então vamos acompanhar comigo aqui o vídeo do meu mano Monge Exaltado. Esse jogador foi tão inteligente que obrigou os devs a dificultar o jogo por quebrar a mecânica de um boss. Beleza, primeiro ponto, não é que ele obrigou os devs a dificultarem o jogo, é que simplesmente a mecânica era fácil. Eu já solei essa raid, então assim, começa com aquele bagulho, tipo, ele dá um overreacting. No Destiny existia um player que quebrou todos os limites possíveis. Não quebrou todos, ele quebrou muitos, mas não todos. Seu nome é Esoteric. Enquanto os jogadores se juntavam para derrotar bosses, Esos desafiavam sozinho, usando seu intelecto. Esse aqui é o Crota, um dos chefes mais ignorantes do Destiny. Não é, ele é um dos bosses mais horrorosos do Destiny, ninguém gosta do Crota. Ele é muito fraco e todo mundo reclama disso. Tanto que no Destiny 2 eles consertaram o Crota, e aí o Crota ficou difícil de matar. Mas no Destiny 1 ele era um boss broxa, ele não dava dano e era muito fácil. Isso porque ele foi programado para ser feito em 6 pessoas. Não foi, ele foi programado para um cara bater enquanto 6 olham. Um sistema de raid no jogo. Crota possuía um escudo que o deixava invulnerável, então os jogadores tinham a função de quebrar. A mecânica era basicamente eliminar esse cavaleiro aqui, pegar a espada que dropa dele e bater no boss com ela. Cara, ele fala a mecânica certa, tu pega a espada e tu bate no boss pra dar dano, não pra quebrar o escudo. Todo mundo que jogou Destiny 1 sabe disso. Essa espada era a única coisa que poderia quebrar o escudo do Crota. Nisso, o boss ficava vulnerável e os jogadores tinham tempo pra sentar o aço nele. Não é. Como é que funcionava? Os caras davam tiro de bazuca no boss, e aí com esses tiros de bazuca, tu ficava vulnerável pra espada e tu dava espadada nele. Aí o escudo voltava e a mecânica tinha que ser repetida. Em 6 pessoas já era um feito desafiador. Não era. Era literal. Os caras usavam Crota pra ficar conversando. Eles usavam Crota pra ir lá da casa do caralho, porque tu podia não clipar as paredes na raid do Crota. Ficava 30 minutos papeando sobre a vida, fazendo parkour, atravessando as paredes invisíveis do jogo. Por isso que os caras faziam Crota, porque era fácil. Mas Esoteric não se importou com isso e pulou sozinho dentro da raid. Com um posicionamento perfeito, ele calculou o tempo exato
para conseguir pegar a espada. E antes de quebrar o escudo, ele atirava com uma bazuca, deixando o fogo ticando embaixo do Como é que antes de quebrar o escudo, ele atirava com a bazuca? Ele atirava pra quebrar o escudo! Ele dava tiro no boss pra quebrar a porra do escudo! Quando o Crota ficava vulnerável, ele derretia a vida dele com os seus ataques, até que finalmente Enzo venceu o raid de 6 jogadores sozinho. Assim, os devs foram obrigados a aumentar a dificuldade das raids e melhorar todas as mecânicas de cooperação. Não melhoraram por conta do Esoteric, melhoraram porque todo mundo achou uma bosta. A Theon, que foi a primeira raid do Destiny, era mais divertida que Crota. Aí o que pega? Ele falou isso meio num bagulho tipo, nossa, olha que foda o Esoteric. Ele fez um bagulho que todo mundo fazia, tá? Legal, ele foi o primeiro a descobrir. Mas assim, tu podia pegar qualquer feito do Esoteric, tu escolheu esse. Não tem nada aí. É um bagulho simples. Aí vamos lá agora pra segunda parte desse vídeo. Por que esse feito é simples? Comparando a raid do Crota com a raid do Atheon. E por que Crota era uma raid merda? Então vamos pra segunda parte desse vídeo. De qualquer coisa, mano. O vídeo do monte tá legal, tá? Mas assim, tá desinformando! É o David Jones vendo speedrun de Dark Souls sem ter jogado Dark Souls, tá ligado? Aí fez um glitch louco. Eu entendo agora o Gema Please. O que ele sentiu quando ele viu o David Jones fazendo aquele react, sabe? Pra contextualizar, Crota foi a segunda raid lançada no Destiny. E qual que era o problema? A primeira raid do Destiny foi a Câmara de Cristal. E foi um bagulho assim, ó, que todo mundo achou muito foda. Foi uma raid divertida, tinha mecânicas inovadoras e era difícil pra caralho fazer. Tu podia estar em 6 pessoas, que aquilo era difícil. Porém, o Crota, com toda a vida, ele parecia difícil à primeira vista, porque ninguém sabia as mecânicas. Só que, com o passar dos tempos, os jogadores perceberam que, na real, era uma raid meio bosta. Vamos dar um pouquinho de lore dropping aqui, ó. Põe aquela musiquinha lá de no Telecurso 2000. Tecnicamente, o Fim de Crota era uma DLC que não era pra ter sido lançada sozinha, porque a raid do Fim de Crota era pra ser o início da Queda do Rei. A Queda do Rei era pra ser uma raid gigantesca, com o triplo de tamanho. Só que daí os desenvolvedores, eles preferiram prolongar o lançamento da Rei dos Possuídos e também da DLC da Queda do Rei. Então, por isso, eles fizeram uma raid menorzinha, que foi uma bosta, pior decisão que eles fizeram, pra ter uma raid foda, que era a Queda do Rei, então fazer ela só muito curta e chata, tá ligado? E foi uma decisão que, tipo, Queda do Rei, uma raid impecável, muita gente adora. Ela começava numa parte que muitos carinhosamente apelidavam de As Lamparinas, Caminho das Luz. É basicamente, pensa assim, se as backrooms existissem em 2014, o pessoal ia chamar de backroom. As backroom do Destiny, tu tá lá e simplesmente tem um monte de luz que se tu não ficar nessas luzes, tu vai perder a capacidade de caminhar e é tudo escuro. É basicamente isso, não pode pular, não pode dar double jump, não pode correr, não pode fazer nada, só pode caminhar de forma mais lenta possível. E essa mecânica, ela dava um stackzinho. Quanto mais tempo ficava no escuro, mais lento tu ficava. Só que pra tu não poder ficar camperando nas luzes, se tu chegava perto de uma luz, a luz ela ia explodir daqui a 20 minutos, tipo, daqui a 20 segundos. Então tu podia usar a luz ali um tempo pra se, né, curada na escuridão, daqui a 20 segundos ela estourava e tu não podia mais usar aquela luz. Qual que é o ponto? Parece chato, porque tu ficava com um monte de bicho melee te macetando, te dando hit, chato pra caralho. Só que depois de um tempo, os bichos paravam de aparecer. E aí tu chegava no final dessa parte. Esse finalzinho era difícil, porque tinha muito bicho, tinha cavaleiro, que é um bicho que dava dano pra caralho, e tinha um ogro. Que um cara, não vou dizer quem é, porque eu não lembro quem foi que descobriu que tinha uma pedra, que se tu ficava em cima dela, tu não tomava dano. Não tomava dano dos escravos. Tu podia simplesmente dar spawn kill nos ogros e nenhum bicho melee te acertava. Então vamos lá, primeira parte, o único problema era fazer o parkourzinho sem poder dar double jump, mas era muito sereno de fazer sozinho. E eu já fiz sozinho. Segunda parte, a porra da ponte. Eu acredito fortemente que foi a parte mais difícil de descobrirem como é que faz sozinho. Se foi o Esoteric ou não que descobriu esse bug, eu não vou afirmar. Eu só vou falar que o problema da ponte é que tu precisava de 3 pessoas pra, no mínimo, tu conseguir ligar a ponte. 2 pra ficar nos pilares de luz e 1 pra levantar a ponte. Então como é que funcionava a mecânica? Tu tinha uma área no meio da arena, assim, era um prato, que se tu ficava em cima desse prato, a ponte levantava. Só que se tu tava em cima do prato, tinha 2 pilares que começava a pegar fogo. E se esse fogo chegasse até o final, matava todo mundo que tava na arena. Beleza, mecânica de wipe, ok, então precisa de 3 pessoas. Pra passar a ponte, tu precisava matar um cavaleiro que dropava uma espada. Então ele dropava uma espada, tu pegava a espada, atravessava a ponte, e daí do outro lado ia ter um cavaleiro invulnerável, que tu tinha que matar ele, e aí tu ia começar a fazer uns totem brilhar. E aí tu tinha que matar 6 cavaleiros, porque eram 6 pessoas, as 6 tinham que atravessar a ponte, e aí depois disso abrir a porta. Só que qual que era o porém? Basicamente,
não tinha como tu atravessar a ponte sozinho. Aí um cara que provavelmente era um nerd absurdo de Destiny descobriu que se você começasse a dar espadada no ar, num pixel específico é forte, tá ligado? Mas tinha uma área que tu não morria, não tomava IK se a ponte não tivesse criada. Então tu pegava a espada e ficava dando espadada pra atravessar o outro lado, tu bugava na parede e atravessava, acabou. Era uma mecânica meio idiota, ficar dando espadada no ar. Como era possível, tu podia atravessar e matar o cavaleiro que era invulnerável e só tomava dano pela espada. Qual que era o problema? Tu tinha que fazer isso 6 vezes. Porém, existia uma subclasse do arcano que fazia você poder reviver. E nisso que tu podia reviver, tu podia ir pro outro lado, matar o cavaleiro, morrer, só que quando tu morria do outro lado, tu respawnava na área antiga. Então tu morria num lugar específico para respawnar na área antiga, matava o cavaleiro de novo, atravessava com a espada e fazia esse loop 6 vezes até a ponte. Foda-se, ignorar a mecânica da ponte, tá ligado? E aí tu abre a porta, beleza, tu podia seguir pro outro lado. Essa mecânica, palmas pra quem descobriu. O cara descobriu um bugzinho legal. Mas de novo, não era difícil, só era chato. Era chato pra caralho, porque demorava pra... Nossa, demorava muito. O Esotérico tem mérito de fazer sozinho? Tem. Ele fez numa época que ninguém fazia. Ele descobriu o bug? Não sei, mas ele fez o bagulho quando ninguém não era popular. Eu já fiz esse bug também. Eu já passei dessa parte sozinho. Então, ó, não era difícil, porra. A próxima parte nem dá pra chamar de encontro, né? Tinha 2 bruxas, tu tinha que limpar uma área, tu matava a bruxa, e aí tu liberava um portão que ficava selado por uma magia, e aí tu destruía um uivador. Essa era a mecânica, tu tinha que matar umas bruxas. Caralho, mecânica difícil, hein? É muito difícil fazer isso sozinho. Mas aí tu matava as bruxas e beleza, liberava pra próxima parte. Que daí era o Crota. Essa mecânica, velho, é difícil tu chamar de um encontro, porque tinha umas bruxas e tu matava a bruxa, acabou. Tá, ela nem era um boss, ela era um inimigo comum. Mas beleza, aí vamos pro Crota. O Crota, ele tinha lá, tu tinha que começar na área fixa. Ó, aqui eu tô falando que eu lembro, tá? Mas se eu não me engano, tu matava 2 bruxas até spawnar a fase de dano. Tem que matar uns cavaleiros, umas bruxas lá. E aí apareceu o cavaleiro com a espada. Nisso que apareceu o cavaleiro com a espada, o Crota, ele ia pra arena dele, pro pilar que ele criava, que tinha que era o portal. Tinha um portal ali atrás, que era de onde ele spawnava, tá? E aí, naquela área, tu podia dar dano no escudo dele. Como que funcionava a mecânica pra dar dano no boss? Tu bazucava o escudo dele, e depois o cara com a espada batia nele. Eu não lembro se tu podia spawnar 2 espadas, acho que tu podia. Mas uma já era suficiente, tá ligado? Já era suficiente uma espada, porque ela dava realmente muito dano. Mas é uma mecânica simples. Bazuca o escudo do cara, quebra ele, e aí... desce o cacete com a espada. Qual que é o problema disso? No Destiny 1, ele era muito desbalanceado. Então, realmente, se os caras não estavam com as armas certas, demorava pra caralho pra quebrar esse escudo. Se tu tava com uma bafo de dragão no Prime, tu dava 2 tiros de bafo e o escudo quebrava, velho. Na época da Rei dos Possuídos era pior, era 2 marretadas da espada de fogo, o shield quebrava. Então como é que os caras faziam? Tu dava tiro de bafo de dragão, e aí o escudo quebrava, tu descia o cacete no boss. Na época, a Rei dos Possuídos era mais fácil ainda, dava uma marretada no chão com a espada do fogo, e o escudo do cara sumia. E aí, pô, vai me dizer que isso é uma mecânica difícil? Não era! De novo, eu fiz sozinho, isso aqui. Eu fazendo, não é, porque eu jogava no PS3, né, eu não tenho como gravar o PS3, e eu vendi meu PS3, mas eu fiz sozinho, cara. Era uma mecânica ridícula de fácil, tanto que todo mundo odiou quando o Crota saiu. O Crota, ele foi uma época assim do Destiny que foi extremamente decepcionante. O pessoal falou, pô, os caras lançaram uma DLC sem conteúdo, e o pessoal tá, Destiny 1 foi legal, mas... é isso, vai ser Casa dos Lobos, vai ser Crota. Por sorte, Rei dos Possuídos existiu e salvou o jogo. Mas eles mudaram a mecânica não porque o Esotérico fez sozinho. Eles mudaram porque era uma bosta. Tanto que, quando a Bang criou a Vergonha na Cara, era um dos pedidos fazer o Crota virar uma raid. Porque tinha uma piada na comunidade que o Crota era um assalto. Tu podia fazer em 3 pessoas fácil, tu podia fazer em 2 pessoas fácil. Aquilo ali nunca que deveria ter sido considerado uma raid. A Bang olhou aquilo, os caras que testaram mal. Que qualquer candango fazia aquilo em 2 cabeças. A única parte que não dava pra fazer em 2 cabeças até descobrir o bug era a porra da parte dos cavaleiros lá da ponte. E sabe o que é o melhor de tudo? Quando eu jogava Destiny 1, eu não sabia fazer a mecânica da ponte porque a gente usava o bug em 6 pessoas. O bug era mais conhecido que a porra da mecânica certa da raid. Eu nunca fiz Crota do jeito certo, mano. E tu quer me dizer que o problema foi que o cara fez sozinho? Não foi! Foi porque ninguém gostava da raid. O argumento de, os caras mudaram depois disso pra começar a fazer o jogo... Não! Antes disso já era melhor. Vamos comparar a Câmara de Cristal aqui rapidinho. Fazer uma terceira parte desse vídeo. Câmara de Cristal.
A Câmara de Cristal foi a primeira raid do Destiny. O primeiro encontro dela, o que que era? Defende uns pilar. Meio bosta. Defender uns pilar é um bagulho... Mas beleza, tinha que defender 3 pilar. Tu matava bicho e defendia pilar. Era difícil? Não era. Não era nem um pouco difícil, mas tinha que defender os pilar. Segundo encontro, matar os oráculos. Tinha umas bolas verdes que piscava e tu tinha que estourar elas onde elas apareciam. Não tinha ordem que nem no Destiny 2. No Destiny 2 eles dificultaram porque tu tinha que memorizar a ordem que as bolas verdes apareciam. No Destiny 1 era só quebrar tudo que vê pela frente. Um pouco melhor que defender uns pilar, mas ainda assim é uma mecânica meio bosta. Terceiro encontro, Templário. Templário era um boss, era o primeiro boss que a gente teve de raid. Cara, a mecânica do Templário não mudou pro Destiny 2 de tão boa que ela era. Se mudou foi algum detalhe muito simples. Tinha um cara que tinha uma relíquia, e aí esse cara, ele tinha que carregar a barrinha de super dele. Quando ele carregava a barrinha de super, ele ia dar um puta de um disparo, e nesse disparo ele ia quebrar o escudo do Templário. Cara, só isso já é melhor da mecânica inteira da raid do Crota, tá ligado? Só um encontro da raid da Câmara de Cristal, que veio antes do Crota, já era melhor que a raid. E ainda tem mais coisa na porra da Câmara de Cristal. Depois disso, tu desceu o cacete no boss. Templário, de fato, era um boss que ele tinha vida pra caralho no Destiny 1. Eu não sei se eu que era ruim, mas, pô, ele tancava um pouco. Era difícil de fazer? Não era, mas tinha 4 fases de dano se tu quiser. Tu podia fazer um monte de fases de dano, mas tu matava ele, era de boas matar ele. Depois disso, a gente tem o Labirinto das Górgonas, que é o equivalente ao Labirinto das Luz, que pisca ali no Crota. Qual que era a brisa do Labirinto da Górgona? Tinha umas Górgonas, que eram uns demônios, uns boss, que se tu chegasse muito perto deles, eles te percebiam, e se tu não matasse a Górgona que tá brilhando vermelho, ela wipeava o time inteiro. É meio que um bagulho, um esconde-esconde com as Górgonas, que é esse bicho feio aqui, ó, que o Kali vai botar na tela, ó. Ele parece meio fofinho, mas essa porra é o diabo. Porque se tu escuta esse barulho, tu sabe que tu morreu. Tu tinha que ficar esquivando, era uma mecânica muito mais interessante do que as lamparinas. Tá certo que depois de um tempo os caras descobriram que se tu corresse cheirando a parede, o script delas não funcionava, ele não te detectava. E não consertaram no Destiny 2. Isso aqui é literalmente o jeito que fazem hoje em dia pra passar das Górgonas. O cara cheira a parede, ele vai indo cheirando a parede. Mas era muito legal, viado. Uma atmosfera toda dark, tinha que passar todo mundo um por um. E se o cara, o Joãozinho gameplay que tá no teu esquadrão pra fechar o time que tu achou no PS3, ele fudesse o rolê, ele morresse pra Górgona, todo mundo tinha que fazer de novo. Era legal, tinha tensão, era maneiro. E por último, a gente... eu vou skipar o encontro dos Portal, dos Defensores do Portal, porque era uma merda esse encontro. A gente tinha o Ateon. O Ateon, ele ia pegar e ia lançar 3 candango em Marte ou Vênus, e aí os caras que estavam lá dentro, eles tinham que destruir os oráculos. Não tinha ordem também, era só destruir todos os oráculos que aparecia lá. E aí depois, os caras que estão do lado de fora, eles tinham que ficar numa placa pra abrir o portal pra eles depois que eles destruíssem os oráculos. E aí depois disso, o Ateon ia começar a se mexer, ele ia começar a bazucar todo mundo lá, pau, pau, pau. E aí vocês iam ter que bater no cara porque ele ficava vulnerável depois de tu destruir os oráculos dele. Ficou diferente, 2014, era uma mecânica simples? Era, mas era divertida. Ninguém reclamou da mecânica do Ateon. Era uma raid que eu adorava fazer, eu fazia pra caralho Câmara de Cristal, e era muito divertida. Porque era desafiador. Se tu morresse do lado de fora, o jogo wipeava porque não tinha ninguém pra te puxar pra fora. Se tu morresse do lado de dentro, tu wipeava porque o oráculo ia estourar. Então tinha uma dificuldade. Olha pra porra do Crota, que é uma mecânica que 5 caras assistem enquanto um dá espadada no bicho. Tem cabimento? O bagulho não tem cabimento. Enfim, esse aqui é meu vídeo, tá? Dei um desabafo. Destiny 2 e Destiny 1 foram jogos que fizeram parte da minha infância. Eu amo de paixão esses jogos. Meu mano Monge não tem culpa nenhuma. Eu adoro o conteúdo dele. Eu fico horas, se aparece um vídeo dele, eu fico olhando lá. E eu acho mó legal ele falando sobre curiosidade. Que nem o conteúdo do Seven também, gosto muito. Só que ele caiu no meu YouTube Shorts e eu não gosto de desinformação dos meus jogos. Então assim, ó, eu fui lá, que nem o Gema Please falando do David Jones, eu fui. Mas o vídeo dele é legal, tá? Por favor, não hateie o canal do cara. E, mano, se tu gostou desse vídeo, dá um likezinho. É um vídeo um pouco diferente. Eu fiz no improviso aqui porque Destiny é uma coisa que eu posso falar por horas sem nem prestar atenção, porque eu consigo, não precisa de roteiro pra isso. Mas, de verdade, espero que tenham gostado. E eu vou indo nessa. Joguem Destiny. O jogo morreu, não joga não essa porra. É isso. Valeu, guys.